E a imprensa esportiva falou sobre o título do Mengão. O Mengão é pentacampeão da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro nas duas partidas, tanto na ida como na de volta. E agora a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo. E tem também a saída do Gabigol para o Cruzeiro. Tem muitas informações importantes pra gente analisar aqui no nosso canal, mas faz o seguinte, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Tudo isso depois do título conquistado ontem. Vamos acompanhar. Não, para mim não. Para quem conhece um pouquinho do mercado... Para mim era uma situação até plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte. Que Deus acompanhe ele. É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante pra gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. Tá aí o Felipe Luiz, também Marcos Braz. Deu alfinetada também no técnico Tite, dizendo que o Tite não o respeitou como jogador. E o Gabigol, que obviamente sai por cima, com mais um título, com participação importantíssima. Só não podemos esquecer, e aí eu deixo já também aqui a minha opinião. Tudo que ele fez jamais será apagado. Inclusive o que ele fez agora, nesse título. Antológico, histórico, ídolo eterno, como bem destacou Felipe Luiz. Mas, nos 2 últimos anos, essa queda de rendimento dele se deve muito também a ele. Ficou na reserva com o Tite, ficou na reserva também com o Vitor Pereira, ficou na reserva também com o Sampaoli. Muito porque ele caiu fisicamente, muito porque tinha outro jogando muito mais que ele, o Pedro jogando muito e fazendo gol todos os jogos. Ficou na reserva também porque ele arrumou confusão no caso do doping. Então, Gabigol maravilhoso, sai por cima, etc e tal. Mas os 2 últimos anos, repito, queda de rendimento, tem muito a ver com muita coisa que ele mesmo criou. Camisa do Corinthians... Em festa, ou seja lá onde for, podia estar dormindo, mas apareceu com a camisa de outro clube. Então tem muita coisa que o próprio Gabigol criou. Então não é esse injustiçado todo que ele mostra aí, na minha opinião. Rafael Prats. Primeiro que o final de um livro, de uma história lindíssima que o Gabriel escreveu no Flamengo, que o Flamengo obviamente cooperou demais com o Gabriel. É um grande ídolo do clube que está saindo. Né, as relações, elas são assim muitas vezes, elas se desgastam, elas terminam, e a história que ele vai contar no Flamengo é uma história riquíssima de títulos, de gols, absolutamente inesquecíveis para o clube, para o torcedor do Flamengo. Não à toa criou-se esse vínculo, essa identificação muito grande dele com o Flamengo, dele com grande parte da torcida. Né? Ontem, obviamente, ao se manifestar como ele se manifestou, ele virou um protagonista de um título, mais um, que ele ganhou no Flamengo. Né, porque ele estava em baixa até então e foi importante no jogo de ida. Não tem como contar a história do título sem falar dos 2 gols que ele fez contra o Atlético no Maracanã. E aquela história entre o protagonismo do Gabriel no último título dele pelo Flamengo, o protagonismo do Marcos Braz, do Landim. Prefiro o protagonismo dele, 1000 vezes o protagonismo dele. É quem entra em campo, é quem faz gol, é quem decide jogo. Ele realmente estava em baixa e acho que a saída dele é natural, Abel. Mas quem foi buscar o Gabigol e trouxe para o Flamengo? A diretoria. Quem? O Braz. O Landim. Tá. É isso daí. Mas eles não jogam bolas, não chutam bola, não fazem gol, não evitam gol. Quem faz gol é o Gabriel. Perfeito. E o Gabriel está saindo do Flamengo, Abel, depois de um título em que ele foi muito importante nos 2 jogos, na verdade no jogo de ida da final. Né? Então eu tô com você que não tem como contar a história do Gabriel nos últimos anos, sem falar que ele tecnicamente caiu,
que ele fisicamente teve problema, que ele se notabilizou muito mais pelo que ele fez fora de campo do que em campo. Me parece que a saída é natural, é esperada. E eu, no lugar do Flamengo, particularmente, também não ficaria mais com ele. Agora, que ele contou uma história ainda na última semana muito bonita, contou. A idolatria dele com o clube não tem como apagar, vai ficar na história. Então é isso. Pedro Henrique Torres já aparece na tela, acabei de ver. Olha lá. Pedro Henrique Torres, ainda em Belo Horizonte, vai trazer mais informações do Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Pedro, bom dia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você, um abraço para todo mundo aí no estúdio. Pois é, ainda estamos aqui em Belo Horizonte, nesse sol pela manhã, um sol que o Flamengo, enfim, do Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, né? Uma conquista muito importante, muito marcante ontem. Talvez um Flamengo mais seguro do que se esperava antes, se você calculasse lá atrás, quando passou pela semifinal, tinha um confronto muito importante contra o Atlético Mineiro, mas o Flamengo se portou até além do esperado. Pelo início de trabalho do Filipe Luiz, o time que teve altos e baixos em 2024 e consegue essa conquista muito importante para essa temporada. E aí teve esse final dessa novela Gabigol, vocês falando aí de puxando os holofotes, sendo um tanto quanto egocêntrico. Eu diria que o Gabigol foi o Gabigol. É o pacote do Gabigol ser o que ele foi ontem depois da partida. Enfim, até me estranhava, conversava com alguns companheiros que acompanham há bastante tempo o Flamengo, gente internamente, estranhava-se até que ele não tinha se manifestado antes, por exemplo, logo depois da saída do Tite. Então era algo que ele estava aguardando, estava esperando o momento certo para se manifestar. Encaminhou o acerto com o Cruzeiro e aí sim se manifestou depois de brilhar no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Mas dá uma tranquilidade grande para o Flamengo essa conquista na Copa do Brasil. É a classificação para a Libertadores, já pode planejar melhor a próxima temporada, mas não pode, Abel e amigos, tirar totalmente o pé da temporada, porque experiências anteriores, especialmente depois da última conquista da Copa do Brasil em 2022, teve a conquista da Libertadores também, sempre bom lembrar, com o Dorival Júnior, o Flamengo tirou totalmente o pé, o Gabigol passou na zona mista lá em Guayaquil, falou, tô de férias. E ele, com esse seu jeito polêmico, esse pacote que eu digo, ele decretou meio que as férias ali. O Flamengo começou a perder para times que estavam praticamente rebaixados, Avaí, enfim, times da lanterna, Juventude, empatou, e isso repercutiu muito mal e acabou custando, foi um dos motivos que custou o emprego do técnico Dorival Júnior. O Filipe Luiz sabe isso muito bem, o Flamengo estava mais para trás da tabela lá, mais distante até da liderança na ocasião, e agora ele está a 10 pontos do líder Botafogo. Um jogo a menos, tem um confronto de novo com o Atlético Mineiro na quarta-feira. É muito difícil o título brasileiro? É muito difícil, mas se há chances matemáticas, o discurso interno é de ir buscar ainda a colocação, tem premiação também. Então ontem eu até conversava com o Léo Pereira na zona mista e ele falava, olha, temos o exemplo aí do Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em 2021, a gente estava bem atrás e fomos lá. E o Gabigol sempre usa o lema também sobre um time que estava com a Libertadores perdida até os 85 do segundo tempo, fez os 2 gols em 2019 em Lima e acabou campeão. Então o Flamengo está nessa batida, não quer deixar a peteca cair, e o Filipe Luiz tem esse estilo mesmo, porque não vai ser muita questão de testes e etc e tal. Ele está fazendo da maneira que ele acha o melhor e a vibração dentro do Flamengo é nesse sentido. E aí tem sempre o componente eleitoral também que eu coloco nessa conta, porque não dá para o Flamengo ficar levando pancada, porque tem uma eleição dia 9 de dezembro, isso conta também inevitavelmente, embora o Flamengo tenha sido campeão, pentacampeão da Copa do Brasil. Ontem na zona mista, Abel, até chamei o presidente Rodolfo Landim, por exemplo, para se manifestar sobre essa questão do Gabigol, porque ele cita que soube só das questões em podcasts, de como andava, revelou uma mágoa ali com a diretoria, bem clara, né? E o presidente Rodolfo Landim parou, aí quando ele
soube que era sobre o Gabigol, ele falou, geralmente eu falo sobre tudo, mas me desculpa, hoje eu não vou falar de problemas, é um dia mais de festa, e se esquivou. O Rodrigo Dunst de Abranches, que é o candidato da situação, atual vice-geral, foi chamado por outros colegas ali, um pouco mais distante de onde eu estava, também disse que, amigo, hoje é dia de festa, então a diretoria não querendo entrar nessa seara, Gabigol não trazer mais esse tema, porque é um tema delicado. E aí, Abel, fica a questão, como é que quarta-feira o Maracanã vai se manifestar? A gente já viu aí algumas manifestações contra o Marcos Braz. A gente não pode dizer que é a torcida do Flamengo, porque são alguns torcedores que estiveram numa recepção ao time que foi pentacampeão da Copa do Brasil. Mas como é que vai ser essa recepção da torcida na quarta-feira no Maracanã? O Gabigol vai para o jogo? Como é que isso vai se desenrolar? Vamos saber nas próximas horas aí como é que isso vai acontecer. Mas é um Flamengo assim com o fim do ciclo. O Gabigol e aí o início de um ciclo também da era Mr. Felipe Luiz, que sai muito fortalecido. E aí fica muito difícil um outro candidato, seja a situação ou da oposição, entrar no Flamengo e pensar agora em fazer uma modificação, por exemplo, no comando técnico para 2025. É verdade. Muito obrigado, amigo Pedro Henrique Torre, ao vivo lá de Belo Horizonte, trazendo informações do Flamengo, pensando já para frente nos jogos que faltam no Campeonato Brasileiro e na temporada 2025. Antes do Eugênio também trazer aí a opinião dele, a análise sobre toda essa questão envolvendo o Gabigol, a gente tem uma tela do Gabigol comparando o Gabigol com os atacantes do Cruzeiro. Os atacantes que estão no Cruzeiro atualmente. O Gabigol, nesta temporada, em 2024, 35 jogos, 7 gols e 1 assistência. O Gabigol, você pode juntar todos os outros atacantes ali, eles não chegam perto do Gabigol, aqueles que estão naquela lista ali. Então, obviamente, ele vai para ser titular, até porque o Cruzeiro está justamente em busca de um jogador para fazer os gols, porque esses todos não têm dado conta do recado. Repete, por favor, o Gabigol junta, como é que é? Você pode juntar todos aqueles jogadores do Cruzeiro que você colocou ali, eles não chegam perto do que é o Gabigol, em termos de atacante. Verdade. Você falou e disse agora. Ponto. Gostei. E acho até que ele nem conviverá com todos esses. Alguns devem sair. Alguns devem sair. Ano que vem. Agora, essa situação do Gabigol no Flamengo. Primeiro, não é novidade nenhuma que ele sairia. Porque se fosse para renovar o contrato, já tinha sido anunciado há muito tempo. Semana passada ele fez 2 gols. É novidade, sim. Porque quando chegou o Felipe Luiz, muita gente... e agora o Felipe Luiz é um cara que gosta dele, ele voltou a jogar... De repente muda tudo, lembra? Mudou tudo, ele voltou a fazer gol, ele voltou a ser um protagonista. Pintar uma surpresa? Poderia. Mas você tem que pegar o que está sendo dito nos últimos dias pela diretoria do Flamengo. Sim, isso é verdade. O Marcos Braz, depois do Gabigol ter feito 2 gols no jogo de ida, veio a público falar, isso não muda nada. Verdade. Na quinta-feira ou na sexta, o Gabigol fez um post nas redes sociais dizendo Last Dance. Então estava tudo definido que ele não ficaria no Flamengo. Os últimos a questão dias. era só saber para onde que ele ia. Aí muita gente não gostou dele ter anunciado ele no campo. É o Gabigol, ele é isso. Você não tem um jogador separado do ser humano. É uma coisa só. É o mesmo cara que vai te entregar gols decisivos, é o cara que vai te criar problemas de relacionamento com a diretoria, vai ser questionador, vai vestir a camisa do outro time, mas com tudo isso, a torcida ama. Ontem o Marcos Braz teve que ouvir lá na descida do aeroporto. Quando ele andou jogando mal, muito torcedor também cornetava. Torcida ama esse Gabigol que faz gol. Sempre que ele entrava, era um rebuliço no Maracanã. Sempre que ele entrava. Torcedor do Flamengo, claro que não é 100%. Quando jogava mal, a torcedor claro que não criticava. É 100% da torcida, mas a enorme maioria da torcida do Flamengo ama o Gabigol, o tem como ídolo, como referência. Vai ser difícil... Não é pra amar? No futuro, daqui a 15, 20 anos, explicar por que ele saiu do Flamengo. E acho que ele volta para o Flamengo ainda. Não sei em quanto tempo. Como assim? Acho que volta para o Flamengo ainda. Daqui a 2 anos, 3 anos. Mas como assim? Porque ele é muito grande. Jovem, grande. Ele é muito grande dentro do clube. E ali na frente vai mudar a diretoria. O Landim não é eterno. É óbvio que a diretoria atual do Flamengo não quis o Gabigol. Ele não está saindo porque ele quer. Ele está saindo porque o Flamengo não quis que ele ficasse. Está colocado, está posto. Ele mesmo falou, estou esperando proposta, 1 ano e meio a gente apertou as mãos lá e depois nunca mais fizeram uma proposta para mim. Então, assim, o que ele está saindo, ele não está saindo porque ele quer. Ele está saindo porque está terminando o ano. Ele já poderia ter assinado o pré-contrato no meio da temporada, lá em julho. Verdade. Poderia já ter um novo pré-contrato. Estamos já
em novembro. O Flamengo não se posiciona, o Flamengo não diz nada, ele vai assinar com outro clube. É natural. E esperou terminar o campeonato para anunciar isso. Pergunta para você. Na hora da comemoração do título, ele está lá, comemorou o título, feliz. Mas se o Flamengo não queria que ele ficasse, ele tinha que sair. Agora, cabe a essa diretoria, que vai ser colocada à prova ali na frente numa eleição, explicar porque perde o grande ídolo. Você teria renovado. Não quis ficar com o grande ídolo. Você teria ficado. Claro, já falei várias vezes aqui que o Gabigol é um jogador que deveria jogar a vida inteira no Flamengo, até encerrar a carreira. Nos últimos 2 anos, como você avalia a performance dele? Ele caiu de produção. E aí precisa entender por quê. A diretoria está ali para isso também. Ela não pode ser soberba, porque, assim, nenhum desses que estão aparecendo na foto aí, nenhum desses representa mais para o Flamengo do que o Gabigol. Nenhum deles. O Gabigol é maior para a torcida do Flamengo do que Landim, do que Marcos Braz, do que Bruno Spindel, do que Tite. Na história do Flamengo, ele é muito maior. Então, é preciso ter humildade para entender isso e saber por que as coisas não estavam dando certo. Tem um monte de outros problemas no meio do caminho. Mas não, esses caras não quiseram que ele ficasse no Flamengo. Você não pensa, como eu, que muitos desses problemas foram causados pelo próprio Gabigol? Sim, mas você tem que saber lidar com isso. Você Você é pai, Abel. Seus filhos não te dão trabalho? Sim, mas... Dão trabalho. Já que você está Você vai ter que saber lidar com isso no dia a dia para melhorar a situação. Já que você citou o papel do pai, o pai você sabe que ele faz de tudo, mas ele não tem controle total sobre os filhos. Você não tem controle total de nada. Você é pai também. Sim. Você como pai faz de tudo, mas chega uma hora que o filho... Tem que agir com independência. Tem que agir. Você concorda? Concordo. Já que você citou o exemplo, eu estou te dando o exemplo. É isso. Você tem que saber, entender e lidar. E no caso ali, é um jogador importante. É um jogador do qual o Flamengo não podia abrir mão. E o Flamengo abriu mão porque não soube lidar com o Gabigol. Tem momentos-chave que ele acusa, né? Tudo que ele faz ali, ele faz porque houve permissividade até certo ponto. É que assim, não sei lidar, chegou no ponto que eu não quero mais, manda embora. Só que esses caras todos são menores na história do Flamengo do que o Gabigol. E pior que isso, a questão de voltar atrás num acordo, que é o que ele acusa. Né? Isso pegou. A questão da omissão que ele acusa, que ele fala, eu fiquei sabendo as coisas por podcast. Então, uma diretoria que realmente, inclusive em outros episódios anteriores, a diretoria do Flamengo não dá a cara para bater. Em certos momentos. Aparece na hora que interessa. Deixa eu fazer a pergunta. Aparece só na hora que interessa. Mas não é só a diretoria do Flamengo, em geral é assim. O que a diretoria tem que fazer? Quando ganha, tá lá, firme e forte. O que a diretoria tem que fazer quando 3 técnicos diferentes deixam o Gabigol no banco para um jogador que estava jogando muito mais que ele, fazendo muito mais gol do que ele? Não, essa é uma outra situação. O que a diretoria pode fazer? A primeira coisa que a diretoria tem que fazer? O Libertadores jogando ao lado do Pedro no ataque. Porque o técnico soube entender para tirar o melhor de cada jogador. Não, esse técnico foi mandado embora. O Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Eu concordo. Foi uma besteira, para não falar outra coisa, ter liberado o Dorival Júnior naquele momento. Foi um erro crasso da diretoria do Flamengo. Todos nós concordamos. Agora, acertou com o técnico que entendeu a importância e o papel do Gabigol no time, o valorizou, o colocou e ele foi decisivo para ganhar um título. Para curto prazo, Eugênio. Para curto prazo, compreendeu para médio a importância prazo, do Gabriel a curto prazo. Você tem que saber lidar com isso. Sim, ok. Eu tenho outra visão. Não, minha visão é outra. Minha visão é que algumas histórias, como quase todas, elas têm um começo, um meio, um final. Quem determina isso daí? É você avaliando o comportamento, é você avaliando o que ele acrescenta ao time ou para de acrescentar, é você avaliando o quanto vale a pena, às vezes, contar com um atleta desse tamanho, um grande ídolo, talvez sem ter o rendimento que ele já teve. A minha visão é de que, nesse momento, procurar entender a história terminou. Nesse momento, eu não ficaria. O Eugênio ficaria com ele. Renovaria o contrato dele para 2 ou 3 anos. É um jogador que deveria permanecer até o final da carreira no Flamengo, com diretorias, com dirigentes que soubessem lidar com a situação. Estabelecer os limites, saber lidar com a personalidade difícil que ele tem. Grandes jogadores têm personalidades fortes. Sim, o problema sempre tiveram na história do futebol. Peraí, Eugênio. Ou você sabe lidar ou você não sabe ser dirigente. Só um momento. Se ele continuasse, seria normal e seria maravilhoso para o Flamengo, caso ele estivesse rendendo, como rendeu nessa final da Copa do Brasil.
Mas você está dizendo, ele teria que ficar o resto da vida no Flamengo. Acho que sim. Peraí. O Zico não ficou a vida inteira no Flamengo. O Júnior não ficou a vida inteira no Flamengo. O Andrade não ficou a vida inteira no Flamengo. O que tem também de tão absurdo o Gabigol ir jogar esse o jeito que ele sai. E eu acho que, voltando à metáfora do pai... O Júnior saíram para propostas da Europa, que naquele momento era difícil de segurar. É outra situação. Mas voltaram. Voltando à metáfora do pai, a única coisa que você não pode fazer é não impor limites. Você tem que mostrar limites. Então tinha um tempo que ele tinha a chave do vestiário do Flamengo. Isso está errado. Está errado. Você não vai dar a chave do vestiário. Então, aí você erra e depois você bota a culpa nele. Isso. Mas aí tem as duas partes. Tem a responsabilidade dele. Vamos citar, por exemplo, o caso do doping. Na época eu falei aqui, vou repetir. Tem muita responsabilidade dele, de não agir. E do clube. Mas deveria ter alguém do departamento de futebol, na minha opinião, eu falei na época e repito aqui, que tinha que obrigar. Peraí. O pessoal do doping tá aí, você vai fazer o teste. Não, eu não quero. Não, você vai fazer. Sim. Isso faz parte da sua carreira, você é pago para isso, está em contrato, isso faz parte da carreira do jogador de futebol e você vai fazer o teste. Ou não tem que ter um executivo de futebol, ou o presidente, não tem que ter? Sim. Tomando conta disso? É o pai dizendo não, né? Então aí eu concordo com vocês. Limites. Aí eu concordo com vocês. É isso daí, nação. Tá aí a imprensa falando sobre a saída do Gabigol do Flamengo. O Mengão que conseguiu esse título da Copa do Brasil, venceu por 1-0 essa partida de volta e levantou a taça de pentacampeão da Copa do Brasil. Mas essa notícia referente ao Gabigol ofuscou, né? Está querendo ofuscar o título do Mengão. Mas e aí, o que você acha? O Gabigol deve sair do Flamengo ou deve ficar? Qual é a sua opinião como torcedor? Comenta aí embaixo, a gente viu aí os jornalistas do programa da ESPN falando sobre essa saída, né? Cada um deu sua opinião e eu gostaria que você também, torcedor, colocasse a sua opinião nos comentários. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.